E aí galera, tudo beleza, tranquilo e numa boa? Então, eu me chamo Alisson Jeremias e eu fiz esse vídeo para tentar explicar para vocês o que é física. Eu fiz esse canal na intenção de explicar para vocês física de uma maneira simples, objetiva ou então morrer tentando. Para explicar o que é física, eu poderia simplesmente criar uma definição com no máximo 2 linhas falando que a física é uma ciência que estuda a natureza e suas transformações. Mas, ao longo da minha carreira como estudante, 2 coisas eu aprendi no colégio. A primeira delas é que a sopa de feijão é muito ruim e a segunda é, quando a gente responde algum exercício sobre algum conteúdo, a gente acaba aprendendo 2 vezes mais. E como a intenção aqui é realmente aprender, eu trouxe aqui uma questãozinha do Enem do ano de 1600. E ela traz o seguinte enunciado. De acordo com a melhor matéria da escola, responda. Primeira questão. O que é física? Letra A. Não interessa. Letra B. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Letra C. A física é a mulher do físico. Letra D. A física é uma ciência que estuda a natureza e suas transformações. Letra E. NDA. Eu fiquei na dúvida entre a C e a D. Mas, para você, qual é a resposta correta? Valendo R$ 3.400, tempo 5 segundos. Pode falar. Se você respondeu letra C, você errou, porque realmente a letra D é que está correta, pois ela bate com a descrição da pergunta. Agora que você já entendeu o que é física, vamos supor a seguinte situação. Você está aí na sua casa todo beleza, tranquilo e numa boa, quando de repente aparece o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu avô, a sua avó, o seu amigo de escola ou até mesmo o seu professor e faz a seguinte pergunta: o que é física? Naturalmente, você já pode olhar no fundo dos olhos dessa pessoa e falar: a física é uma ciência que estuda a natureza e suas transformações. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E agora vamos encerrar esse papo e falar sobre a história da física. Eu dividi a história da física em 2 períodos. Temos o primeiro e o segundo, apenas para facilitar a explicação. História é aquela matéria da escola que você adora e não consegue dormir nela de jeito nenhum. Fazer trabalhos sobre estas obras do século XX. Eu, assim como você, adorava as aulas de história e nunca dormi em nenhuma. Então vou usar toda a minha habilidade de um historiador e descrever toda a história da física ao longo do tempo. Era uma vez, há muito tempo atrás, um conjunto de pessoas que se chamavam os filósofos naturais. Eles eram os cientistas daquela época e eles buscavam explicações para o que acontecia no mundo. Eles criavam teorias para explicar do que o mundo era feito, como ele tinha surgido e como funcionava. Essas ideias construíram a física como a gente conhece hoje. Vou tentar falar um pouquinho sobre esses carinhas. Esse aqui do meio se chama Tales de Mileto. Ele foi um filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócio e astrônomo na Grécia Antiga, considerado por alguns como o primeiro filósofo ocidental. Nasceu em Mileto, atual Turquia. Ele manjava tudo de geometria. Ele também ficou conhecido como o cara que calculou a altura de uma pirâmide usando um pedaço de pau e sua sombra como referência. Tales de Mileto acreditava que o planeta Terra era feito de água, terra, fogo e ar. Acredito até que você já viu isso em algum desenho por aí. Terra, fogo, ar. Temos aqui outro personagem, e antes que me perguntem, ele não é o Osama Bin Laden, ele é Pitágoras.
Pitágoras, ele foi um filósofo matemático que também nasceu na Grécia, teve a brilhante ideia de fazer com que a física seja uma ciência provada através da matemática. Explicando de outra forma, eu posso falar que toda a parte que envolve cálculo que a gente estuda relacionada à física partiu da ideia de Pitágoras de colocar a matemática dentro da física. A física ser uma ciência provada matematicamente. Então, quando você está estudando física, com todos aqueles cálculos, que chega a ser a parte mais chata de aprender, tudo isso é culpa do Pitágoras, vacilão. Esse barbudinho aqui se chama Demócrito. Ele nasceu na cidade de Mileto, viajou pela Babilônia, Egito e Atenas. Ele imaginou que se um ser humano pegar qualquer que seja o objeto e começar a quebrar em várias partes e continuar quebrando assim sucessivamente, um dia ele ia chegar numa parte que não ia ser mais possível quebrar, numa parte indivisível, criando assim o átomo, que é uma parte indivisível da matéria. Pessoal, tentem não morrer de tédio, está quase acabando. Agora vamos falar sobre o segundo período da história da física. Temos aqui um outro personagem da nossa história. Ele se chama Sir Isaac Newton. Ele foi um físico, matemático, cientista, alquimista. Ele nasceu em Londres, que é a capital da Inglaterra. Ele é muito famoso por ter criado o princípio da gravidade, que se resume nas 3 leis de Newton que a gente estuda no colégio. Newton era o bichãozão daquela época. Era como se fosse a fusão do Brad Pitt com o Tony Stark misturado com Pelé. O que estou querendo dizer com isso é que ele era uma espécie de rei do conhecimento físico e ele revolucionou a física clássica, que é a parte da física que a gente estuda no ensino médio, que contém a mecânica, a termologia, as ondas, a óptica e a eletricidade. As 3 leis de Newton servem como base para os outros físicos desenvolver esses outros ramos da física. Todos esses ramos da física que a gente estuda no ensino médio tem como fundamento a base de Newton. Para encerrar, temos aqui Albert Einstein. Ele foi um físico, filósofo, matemático alemão, considerado como um dos maiores gênios da humanidade, porque ele desenvolveu uma teoria chamada a teoria da relatividade. E através dessa teoria ele acabou ganhando um prêmio Nobel. Ele estabeleceu uma relação entre a massa e a energia. E com isso ele formulou a equação mais famosa do mundo, que é essa aqui. Fala que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Esse C aqui é a velocidade da luz. Vou tentar explicar essa equação. Se eu quiser saber, por exemplo, a energia de algum objeto, vou usar essa caneta aqui como exemplo. Se eu quiser saber a energia que essa matéria possui, essa caneta, eu pego a massa dessa caneta, né? E eu multiplico a massa dessa caneta pela velocidade da luz ao quadrado e eu vou obter a quantidade de energia que ela possui. Ou seja, se eu pegar uma formiga que é muito leve e multiplicar pela velocidade da luz ao quadrado, que é um número muito grande, eu vou ter uma quantidade absurda de energia. O que eu estou querendo falar aqui é que, por exemplo, um copo com água tem energia o suficiente para destruir uma cidade. Meu querido, parece até mentira, né? Mas foi através dessa equação, juntamente com a ideia da reação em cadeia, que os americanos desenvolveram a bomba atômica. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, se você se divertiu assistindo esse vídeo,
clique no positivo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo e espalhe a boa nova. Como dizia o filósofo grego que mora lá perto de casa, a besteira é a base da sabedoria. Valeu, até a próxima.